né? E é um prazer realmente ser convidada e estar aqui com vocês nessa manhã, né? Compartilhando a palavra de Deus. Estava falando com meu esposo, né? A nossa família ligada com o céu é muito grande, né? É muito grande. A gente nem se conhece, mas parece que já se conhecemos há muito tempo. Isso é o privilégio de fazer parte da família do céu, né? O Espírito Santo nos envolve e a gente, como tema, um dos objetivos do programa de hoje é ter esse propósito, né? Que a gente possa sempre ter esse propósito, de nos ligarmos, né? De uma forma amigável e espiritualmente também. Bom, eu sou Évia, né? Moro aqui em Garanhuns, não sou de Garanhuns, né? Eu nasci na região de Palmares, na zona da mata de Pernambuco, sou pernambucana. E moro aqui em Garanhuns porque meu esposo é militar e há uns 30 anos por aí ele veio servir aqui no batalhão do Exército e a gente comprou uma casa aqui. E sabe que militar anda muito, né? Então a gente já andou por muitas regiões do Brasil e agora ele se aposentou, está com 3 anos que ele se aposentou. Nossos filhos casaram, tem um casal de filhos, Gabriela e Jeremias. A Gabriele mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o Jeremias casou e ficou em João Pessoa, né? E a gente, como os filhos casaram, a gente tem nossa casa própria, a gente resolveu voltar para Garanhuns, né? E aqui estamos, né? Então, assim, Deus providenciou tudo. E a mulher de hoje, especificamente a mulher de hoje é Ruth, né? Mas na história de Ruth não só tem ela como mulher, tem a Noemi e a sua cunhada, não é? A Orfa. E a história conta que ela, que eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Ruth, capítulo 1, se alguém estiver com a Bíblia. E no capítulo 3, fala o seguinte, que Elimeleque, marido de Noemi, e os seus filhos, no capítulo 5, eles morreram, né? Eles morreram, infelizmente. Eles morreram. E essas 3 mulheres ficaram sozinhas. E a gente sabe que na época que as viúvas tinham uma situação muito difícil por causa da questão social, né, do país, né? E elas ficaram sozinhas. E no capítulo 8 diz o seguinte, Noemi fala, né? Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco o benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Nesse fato aqui, a Noemi, ela fala que as suas noras poderiam voltar para as regiões onde ela morava, porque elas não eram do povo de Deus, elas eram moabitas. Então ela falou, olha, a situação está difícil, a gente está com uma situação financeira muito ruim, o país está passando por uma situação economicamente muito difícil, então fazer o seguinte, vocês voltam para o povo de vocês, para a região de vocês, e pode ser que ali eles possam ajudar e amparar vocês, né? Mas no capítulo 16, Ruth dá essa resposta. Não me insiste para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, né? Porque onde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo,
o teu Deus é o meu Deus. A Ruth aqui, ela decide ficar com a Noemi, só que a Orfa vai embora. E nesse contexto aqui, a gente não sabe a idade da Noemi, mas pelo que eu pesquisei, a Noemi já era uma senhora de idade. E como é que elas iriam sobreviver nesse contexto? Psicologicamente, socialmente, financeiramente, essas duas mulheres, elas estavam abaladas, completamente abaladas. E agora, como seria para elas, como seria sobreviver? No entanto, aqui a resposta de Ruth demonstra uma fidelidade para com o Deus de Noemi. E ela disse, onde eu estiver, você estiver, eu vou estar. Ou em outras palavras, o que você comer, eu vou comer. Onde você morar, eu vou morar. O seu Deus será o meu Deus, porque dá-se a entender que, com o passar do tempo, a Ruth, ela passou a conhecer o Deus de Israel, né? E ela mostra aqui uma fé genuína no Deus da Noemi. Só que Deus tem os propósitos para a nossa vida. E essas mulheres, no contexto da história aqui, elas não ficaram de braços cruzados. Elas tiveram um objetivo, elas tiveram um propósito. E com certeza, elas oraram e pediram a Deus para que Deus a guiasse nessa situação que ela se encontrava. Não quero pedir desculpa porque estou com a voz muito ruim. E tem um texto de Ellen White que diz assim, eu não lembro bem o livro que eu li, mas diz, não sei se foi Mensagens Escolhidas, mas diz assim, que Deus tem 1000 maneiras de resolver um só problema. Então Deus, imagina, isso foi uma maneira, uma forma que Ellen White teve de se expressar. Porque Deus não se limita em 1000 maneiras. Aí, se a gente fechar isso, aí dá a entender que ele se limita nessa situação. Mas, ao meu ver, Deus ele é infinito. Né? Então, quando você estiver com algum problema, pensa, Deus tem 1000 maneiras, né, de resolver um só problema seu. Só que Deus, ele só age na nossa vida quando nós nos colocamos à sua disposição. E essas mulheres, nessa situação aqui, elas não ficaram se lamentando, nem blasfemando, nem se fecharam no seu mundo de solidão. Elas tiveram um propósito e agiram. E aí Deus, na sua infinita bondade, ele agiu no propósito que elas decidiram. Aqui fala que a Ruth, ela saiu de casa, bom, não tem emprego, não tem perspectiva de nada, eu vou no campo, eu vou colher milho, espigas de milho. E ela foi justamente na propriedade, né? Eu creio que foi Deus que conduziu o Espírito Santo, para que ela fosse justamente nas terras de Boaz. E, naquele tempo, Deus estabeleceu uma lei sobre Israel que era a lei Levirato, a lei do Levirato. Que lei seria essa? É o seguinte, se você fosse dono de um campo, de uma propriedade, e você plantasse ali, quando seus homens fossem colher, eles propositalmente deixariam ali algumas espigas de milho no chão, para que o pobre fosse depois e recolhesse. Então, Deus estabeleceu essa lei sobre Israel, através de seus profetas, para que as pessoas pobres sempre tivessem o que comer. E Ruth, ela foi justamente no campo de Boaz, e estava pegando ali as espigas que restavam no chão. E isso chamou a atenção de Boaz. E a gente vê na história algumas características de Boaz.
a gente vê que ele era um homem gentil, ele foi cortês, ele foi amigável, ele foi bondoso para com Ruth. Isso, a gente não vai ler toda a história, mas, em resumo, ele teve essas características, ou seja, ele era um homem bom, um homem de Deus, um homem fiel também a Deus. E Deus conduziu Boaz justamente para a vida de Ruth. Eu não sei se foi Boaz para a vida de Ruth ou foi Ruth para a vida de Boaz. Mas Deus conduziu tudo certinho. Eu acho aqui na história, né, pesquisei, mas não encontrei, mas dá a entender aqui que na nossa linguagem moderna, até pode ser na linguagem mais de jovem, rolou um clima aqui, né? Entre Ruth e Boaz, porque ele percebeu uma mulher diferente das outras que costumavam trabalhar com ele e pegar alimento. E aí ele falou com os seus empregados, ele disse assim, olha, deixe com que ela pegue não só as espigas que caem no chão, mas as que estão, as boas, né, que foram recolhidas. Então isso foi um gesto de generosidade de Boaz para com Ruth. E a gente fica pensando, né? Eu poderia dizer assim que o Boaz, ele representa assim uma figura nas suas características que a gente percebe da sua personalidade, que ele pode ser parecido com a bondade de Deus em nossa vida, trazendo para uma aplicação espiritual. Às vezes a gente está perdido, às vezes a gente está numa situação tão difícil que a gente só vê escuridão. Mas Deus, na sua bondade, quando a gente se dispõe, deixar com que Ele haja em nossa vida, Ele coloca pessoas especiais em nossos caminhos. E isso nos traz uma lição tremenda sobre a bondade, sobre a cortesia, sobre a misericórdia de Deus em nossa vida. Portanto, amigas queridas, quando a gente está numa situação difícil, a gente tem que recorrer àquele que tem 1000 maneiras de resolver um só problema, que é o nosso Deus. E a gente vê isso agindo de uma forma sobrenatural na vida dessas duas mulheres e desse homem também, porque ele também precisava de uma companheira. E Deus também tinha um propósito para a vida dele. E aqui a história diz que a Noemi, ela teve um plano maravilhoso, né? Ela foi realmente instruída pelo Espírito Santo. E ela teve um plano, e eu fico pensando, nossa, esse plano aí foi um plano capcioso, né? Mas um plano, foi Deus que conduziu a Noemi pensar nesse plano maravilhoso. No final da colheita, eles faziam um momento especial de festa, né? E ali eles passavam a madrugada juntos, colhendo, tal, e tinha um momento de dormir. E a Noemi pensou assim, olha, Ruth, toma um banho, fica bem perfumada, usa aquele perfume especial. Se fica pertinho, vê para onde Boaz vai dormir, fica pertinho dele e dorme pertinho dos pés de Boaz, porque ele vai perceber. Talvez Boaz fosse um homem tímido, não se sabe, né? Talvez ele não quisesse se chegar demais na Ruth para assustá-la, né? Mas pela história aqui, Boaz já sabia quem era Ruth. Ele já tinha mandado pesquisar sobre ela. E ele sabia que ela tinha casado com um parente dele. E a lei de Israel dizia o seguinte, que quando a viúva, quando o seu esposo falecesse, ela teria o direito de casar com um parente mais próximo e ter um filho com ele, para que aquele filho pudesse herdar as propriedades do primeiro esposo. Então, isso era uma lei israelita. E Noemi sabia disso, por isso que ela fez aquele arrumadinho, né? Para que Ruth se aproximasse mais de Boaz, para que ele pudesse enxergar ela de uma outra maneira, né? De uma outra maneira. E foi isso que aconteceu. Aqui
no livro de Ruth, capítulo 4, a gente pode abrir no capítulo 4, verso 10. 4, verso 10. Diz assim. Aqui o contexto é Boaz falando com os anciãos para pedir a mão de casamento da Ruth, né? Mas antes disso, vamos voltar para o plano aqui. Ruth 3, verso 8. Aliás, verso 9. Disse ele: quem és tu? Porque ela não ficou à noite dormindo perto dos pés dele? Então, de manhã ele se assustou e perguntou para ela: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Aqui existia também uma outra lei em Israel, que quando um jovem colocava um tecido ou uma capa sobre uma mulher, isso simbolizava um pedido de casamento. Por isso que o resgatador aqui seria o Boaz, na intenção de resgatá-la, porque ela era viúva e o seu esposo era um parente dele. Então, diante da lei, ele tinha o direito de resgatar aquela viúva para ele, para que ela pudesse ser a sua esposa. Por isso que ela pede, né? Coloca sua capa, no verso 9, sobre a tua serva, porque tu és o meu resgatador. E ele fala, o Boaz, que no verso 11, que ela era uma mulher virtuosa. Já voltando para o capítulo 4, verso 10, ele diz assim, Boaz: e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a tua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta das tuas cidades. Disto sois hoje testemunha. E aqui os anciãos, eles receberam a proposta de Boaz. E Ruth casou com Boaz, e no verso 14 diz, aliás, no verso 13 diz que ele coabitou com ela e eles tiveram um filho. No verso 19 diz que nasceu um filho, né, do relacionamento deles, que colocaram o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E a gente vê que quando a gente casa, os nossos propósitos e nossos objetivos com o de Deus, não pode dar errado, né? A gente vê que no início da história, essas mulheres não tinham nem o que comer, não tinham para onde ir, mas elas uniram seus objetivos e propósitos, e fidelidade e obediência a Deus. E Deus realizou na vida das duas o impossível. E Deus colocou os propósitos dela nos propósitos deles, porque aqui diz que o Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi, que originou a família de Maria, a mãe de Jesus. Então, se essas mulheres não tivessem tomado essa atitude, não tivessem se colocado nas mãos de Deus, com obediência, com fidelidade, Jesus não teria vindo dessa linhagem aqui, né? E a gente sabe que nós temos o livre-arbítrio para escolher. E tudo isso aqui só foi determinado porque o Boaz era um homem de Deus, era um homem obediente a Deus, ele era fiel a Deus, bondoso e gentil.
Nosso Senhor Jesus Cristo, comparando ao Boaz, ele também é o nosso resgatador. A gente faz uma comparação entre a forma como o Boaz resgatou a Ruth, assim como o nosso Senhor Jesus nos resgatou. Nós não éramos viúvas, mas nós éramos desprezadas pelo pecado. O pecado, ele nos levou à morte eterna, mas Jesus veio e nos resgatou. Ele colocou a capa dele sobre mim e sobre você. Veja como nós somos especiais, né? Ele deixou tudo que tinha, o seu reino, né? A presença do seu Pai, e ele colocou a capa dele sobre mim e sobre você. Esses dias não, alguns anos atrás, eu li um livro que se chama Viagem Sobrenatural de Roger Monod, que é um francês que se tornou pastor adventista. Mas antes dele se tornar pastor adventista, ele servia ao diabo. E no livro dele, ele conta algumas experiências sobrenaturais que ele teve. E ele diz que, em um momento, o inimigo, Satanás, ele faz umas reuniões, né? Assim como Deus faz as suas assembleias, ele faz também. E os demônios, alguns são determinados para trabalhar em algumas situações da vida humana. Então, tem uns que vão ali para destruir só os lares, vão ali para destruir a natureza, vão ali para destruir algo específico. Então, eles têm os demônios ministradores para destruir algo específico. E um deles, nessa reunião, levantou a mão e falou assim: e o que é que a gente faz com os guardadores do sábado? Eles não falaram os adventistas do sétimo dia, porque não só existe os adventistas do sétimo dia que guardam o sábado. Mas ele falou assim: o que é que a gente faz com os guardadores do sábado? E aí Satanás falou: com esses a gente não tem poder, porque Jeová os protege. Então, assim, e Ellen White fala, eu leio as coisas de Ellen White, mas não gravo bem. Tem gente que grava página, capítulo, tá? Mas eu não gravo. Tenho essa dificuldade. Ela diz o seguinte, que os filhos de Deus existe uma proteção sobre nós, uma proteção sobrenatural que nos envolve. Essa proteção é uma proteção, pode-se dizer assim, em menor escala daquela que Adão e Eva tinham no jardim, que os cobria. Essa proteção é uma proteção do Espírito Santo. Ela diz assim, eu devia ter pegado um verso aqui, mas depois eu posso mandar para a irmã e ela coloca no grupo, que existe uma áurea, essa é a palavra, uma áurea que nos envolve. E essa áurea é Deus que nos coloca para nos proteger do mundo espiritual. A gente não enxerga, mas ela existe. Então, quando eu vejo essa história de Ruth, Noemi, Boaz, nessa parte aqui do resgatador, eu vejo que Deus é também o nosso resgatador. E essa capa que aqui o Boaz coloca sobre Ruth é a mesma proteção que Deus coloca sobre suas filhas, especificamente agora, nesse momento, as meninas, porque estamos falando para mulheres. Ele coloca sobre todos os seus filhos. Mas as mulheres, como nós somos muito sentimentais e emocionalmente falando, somos mais afloradas que os homens, a gente, às vezes, por ser mãe, por ser esposa, a gente às vezes se dá e se doa muito no aspecto de cuidar. E isso é um dom que Deus também nos concedeu, porque Pedro fala que somos sentimentalmente falando especial, nós somos delicadas nesse aspecto. E às vezes a gente sofre muito mais, né, na questão de mãe, dos filhos,
né, do esposo, de uma situação, a gente se doa mais e nossos sentimentos são mais aflorados. E a gente chega, às vezes, a passar por situações e problemas difíceis de nossas vidas, que às vezes a gente olha assim e não vê solução. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová, está conosco. Ele é o nosso resgatador. Ele coloca sobre nós a sua proteção. Ele coloca sobre nós a nossa capa. Só que ele vai fazer isso comigo e com você quando nós disponibilizamos para ele, para que ele haja. Esse é o propósito maior. Então, nas nossas orações, a gente tem que pedir assim a Deus: Senhor, haja em mim aquilo que o Senhor quer. Porque a nossa visão ela é limitada. Mas Deus, ele enxerga além. E às vezes os nossos pedidos são limitados também. Mas a gente tem que pedir a Deus que ele realize o querer dele em mim. Porque Deus, ele não força a porta, entendeu? Ele deixa que você abra. Então, quando eu abro e disponibilizo, Deus, ele age em mim. E esse é o propósito que a gente tem que ter como mulheres virtuosas, como mulheres cristãs, como as mulheres que acreditamos nas promessas de Deus. A Noemi e a Ruth, vocês observam que elas fizeram os planos dela baseado em leis estabelecidas que Deus deixou. Boaz, ele também age com conformidade às leis estabelecidas que Deus deixou. Eles não agiram assim, vou lá e fazer isso e acontecer, não. Eles fizeram de acordo com as leis que Deus estabeleceu. A lei do levirato, a lei de proteção das viúvas, a lei do resgatador, a lei de colher as espigas no campo. Então, quando nós nos baseamos na palavra de Deus, no que está escrito, e pedimos que Deus haja, ele vai agir, porque foram promessas estabelecidas por ele. Então, não tem, querida, como dar errado. Não tem como dar errado. Quando a gente deixa Deus agir e a gente faz aquilo que ele estabeleceu, não tem como dar errado. E Deus vai colocar o manto dele sobre mim e sobre você. E nessa manhã a gente possa sair hoje para o nosso trabalho, para os nossos afazeres, pensando que os nossos propósitos, eles têm que estar alinhados com a vontade de Deus. E às vezes você pode perguntar, mas como é que eu vou saber, Évia? Qual é a vontade de Deus? A palavra dele. A Bíblia revela a palavra. A Bíblia revela qual é a vontade de Deus. Outra coisa que revela a vontade de Deus é o seu relacionamento com ele. Existem coisas que não estão escritas, mas existem coisas que serão reveladas do seu relacionamento com Deus. É algo muito íntimo. Eu não estou dizendo aqui que Deus ele vai aparecer para mim e vai falar o que ele quer. Mas a gente vai sentir pelo Espírito Santo e Deus vai agir. E a gente vai perceber que é o agir de Deus. Assim como aconteceu nessa linda história. Você vê que os fatos foram acontecendo e as coisas foram se encaixando até finalizar com o propósito que Deus estabeleceu. Assim ele faz comigo e com você também. Então creia, ore, se relacione com Deus. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar momentos, Deus vai usar situações que às vezes a gente nem pensava e Deus vai usar. A gente vê na Bíblia que Deus usou uma jumenta para falar com o profeta. Você já viu uma jumenta falar? Né? Não existe, mas Deus usou. Então Deus usa as coisas que a gente nem imagina para fazer cumprir aquele propósito que você buscou, que ele estabeleceu para a sua vida. A gente vê Deus, um pai de amor, que quer que seus filhos sejam felizes, por enquanto aqui na terra, né?
A nossa felicidade plena vai ser no novo céu e na nova terra. Mas enquanto nós vivemos aqui, Ele quer que essa felicidade seja completa nele, para que a nossa fé ela se firme mais. E é tão bom, não é? Quando a gente vê Deus agindo em nossas vidas, porque às vezes a gente pensa assim, sou tão pecadora, né? Não sou até merecedora disso. Eu poderia contar muitas experiências para vocês da minha vida que Deus agiu. E eu fiquei, poxa vida, Deus não esqueceu de mim, né? Eu vi o agir de Deus em minha vida, poxa, Ele me ama. Isso é muito bom saber. Então, eu tenho certeza que vocês, cada um de vocês, tem uma experiência também para contar do agir de Deus em suas vidas. Mas Ele só vai agir se você abrir o seu coração e se deixar ser usada por Ele. Essa é a mensagem de hoje, queridas, e foi muito bom. Pode fazer oração com a gente? Posso sim. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos imensamente por esses momentos vividos aqui. Nós te agradecemos porque podemos sentir nas histórias da Bíblia, na nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor, que o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de propósito, o Senhor não nos abandona. E nesta manhã nós queremos abrir o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, para que o Senhor possa agir poderosamente em nossas vidas. Cada mulher que está aqui tem os seus objetivos, os seus propósitos, os seus sonhos, talvez algumas desilusões, tristezas, não sei. Mas eu sei que o Senhor pode tudo. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor pode agir na vida de cada uma, na minha vida também. E nesta manhã, neste dia, nós nos colocamos à tua disposição. Que o teu Santo Espírito nos guie, nos dê sabedoria e que possamos ter um dia feliz em tua presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus, o nosso resgatador. Amém.